Salve galera, vamos falar do padre Marcelo Rossi. Ele tá aí lançando livro e CD e ele vem dando entrevistas e falando desse período difícil que foi a depressão. Pra quem não recorda, gente, no começo dos anos 2000 ele era um fenômeno. Ele ainda é uma pessoa muito famosa, mas assim, ele era uma coisa assim fora do controle, assim. Ele participava dos principais programas de TV. E você sabe que nos anos 2000 a TV era praticamente o único entretenimento para a grande população, né? A TV era tipo o YouTube da época, o Facebook, o TikTok, todas as redes sociais da época eram a TV. Todo mundo consumia a TV. E foi nessa época que ele fez muito sucesso, né? Ele participava dos principais programas. E aí ele fala sobre esse processo de fama, de exposição. Ele fala que primeiro que no começo, quando ele começou a participar dos programas, muita gente assim meio que criticava, não achava isso legal. Pô, você é padre, sabe? Você não deveria estar aí no programa de TV e tal. Mas ele falou que depois as pessoas entenderam que como isso era importante, né? Porque de certa forma ele estava levando a religião de uma forma mais positiva, mais alegre, se comunicando com mais pessoas, né? Então depois as pessoas que achavam estranho isso e que até criticavam começaram a entender. E ele começou a participar de vários programas e ser uma pessoa extremamente famosa. E ele fala que a fama também tem seu lado negativo, né? Essa exposição, as pessoas começam a te julgar, tudo que se fala, as pessoas, né, começam a às vezes entender de maneira errada. Cara, se agora é assim, né? Imagina, se naquela época era assim, imagine agora, né? Com as redes sociais. Mas enfim, e aí ele fala desse processo da depressão, né? Como esse processo foi doloroso na vida dele, como esse processo foi um processo de aprendizado, de dificuldade, e como ele encarou isso e como ele olha para isso hoje, né, em 2023. Então a gente vai falar um pouco dessas entrevistas que ele já deu e desse reforço que ele deu nessas novas entrevistas, né, onde ele fala sempre da depressão, que ele mesmo achava que era frescura, né? E olha que louco, né? Se em 2023, com tanto de informação que a gente tem acesso, com as redes sociais, com a internet mais rápida, muita gente ainda acha que é frescura, né? A gente sempre fala isso, principalmente na periferia. É, no Brasil, ainda é um grande tabu. Gente, As vamos pessoas falar não aqui do querem falar de padre saúde Marcelo mental, mas na Rossi, padre periferia, então, super as pessoas famoso, acham que é né? frescura. Ele voltou a Praticamente, dar muita gente não algumas fala sobre entrevistas isso porque ele tá em lançando um CD 2023. novo, tá lançando um Imagina ali no livro começo de novo, né? 2000. É E nesse ele fala momento que aí ele que a pessoa achava também realmente que divulga era mais o seu frescura, mas trabalho, isso né? mudou E quando pra ele quem não realmente lembra, no passou por começo esse dos anos processo e 2000, viu o ele era peso tipo um que é fenômeno. Não passar que ele não pela seja agora, depressão. mas, E ele meu, fala que ele no percebeu começo isso dos em anos pequenos 2000, detalhes. ele E ele fala que o bombava que foi bastante, uma né? chave para ele E a entender que ele TV estava naquela mal, época que era tinha alguma tipo coisa nosso errada, YouTube, né? foi Tudo quando o era na Papa TV. Então veio tudo que aqui passava nos grandes e ele programas não de cantou, TV né? Ele falou, ele não fazia cantou, ele não muito sentiu sucesso. vontade E de ele cantar chegou nesse pro, auge, pro assim, de Papa. participar E dos foi aí que ele sentiu que tinha alguma principais coisa programas de errada. Ele não TV. tinha ânimo, Então ele relembra um vontade pouco para daquele cantar início pro ali, Papa, né? Que algumas é situações. Primeiro que ele fala que, todo assim, poderoso da Igreja ficar Católica, onde todo famoso mundo e a quer ver, superexposição, estar, que é um sonho de conversar, e ele não sentiu muita vontade gente, nenhuma. tem E outro seus detalhe, e foi benefícios aí que ele e começou a seu procurar lado ajuda, mas ele falou negativo, né? As pessoas que outro começam detalhe que ele percebeu que tinha alguma a coisa errada era vasculhar na mais hora o de que rezar você o faz, terço. tudo que você Isso fala, mesmo, gente. Ele falou que as na hora de rezar o terço ele pessoas fazia uma oração muito julgam, longa. né? Então ele É ficava óbvio muito que não se tempo rezando. compara com E durante agora, esse né? Com as processo redes de depressão, sociais, ele né? não Tudo estava que com você ânimo. faz ali, as Mas pessoas mesmo assim, ele não deixava estão de lá cumprir as sempre de olho. obrigações dele. E ele Mas fala ele que falou que naquela na hora de época ali rezar o que terço, ele ele pegou uma oração começou a bem participar dos curta. programas, Ele fazia uma muitas oração pessoas bem assim ao seu curta, redor porque ele não não tinha olhavam isso com vontade, bons não olhos. tinha Nossa, um ânimo, assim, de padre, fazer né? uma Que é oração uma pessoa que é longa mais na hora do terço, como recatada, ele sempre participando de fez. programa de E ele TV, falou mas que depois essas situações entenderam que isso começavam era uma coisa a mostrar positiva para para a ele que própria tinha alguma igreja, né? coisa errada. Era uma E forma foi da aí que ele igreja começou a se entender, aproximar foi aí mais que ele das começou a pessoas procurar através ajuda. das E ele músicas, fala né? que além de E isso procurar foi ajuda uma ponte muito profissional, importante que só a depois própria entendi. religião foi Mas importante essa para aqui nem ele. é O a amor que questão ele principal sentia aqui e do sente por Deus vídeo, né? foi importante para ele Ele passar falou por numa esse entrevista processo. E recente ele falou que a sobre o alimentação também, que período ele de voltou a fazer depressão, que exercício. atingiu muito ele ali, Vocês principalmente em lembram que teve um 2013, né? período aí que Ele ficou muito falou, olha, no famoso na começo eu vou te falar, eu internet, achava que era que ele frescura. estava ali E vou rezando te falar, gente, se hoje uma em missa na canção 2023 nova e uma muita pessoa subiu gente ali acha no que é palco e empurrou frescura, ele. com, Né? com Lembra? Isso mais aí chamou muita informação que a atenção na gente internet. tem, com mais Nessa época ele já acesso, estava muito com mais magro. E ele possibilidade falou que de se essa magreza discutir também tem a sobre ver com esse isso, processo de imagina no começo de depressão. Ele estava 2000, muito né? magro. Então ele fala Tanto sobre que esse depois processo, desse né? Que episódio aí que quando ele chamou muita atenção na percebeu a internet, outro depressão, episódio chamou a atenção quando na ele internet, percebeu que que tinha foi alguma quando ele coisa errada, ressurgiu e ele muito fala alguns forte. pontos que Essa foto aqui levaram você ele a já perceber consegue que ver ele que o padre precisava tá de muito forte. ajuda. Ele Ele é fala que formado em educação física, primeiro né, ele gente? Então começou a a sentir um alimentação, o desânimo, exercício sabe? Ele sempre começou teve a ficar muita importância desanimado, na não vida tinha muita dele. Mas vontade de durante fazer esse as coisas. processo ele também Quando deixou isso de fazia, lado. fazia mais por E ele estava muito obrigação. magro. E ele falou que E ele sempre foi uma pessoa que reapareceu super fazia as coisas forte, por né? amor. Esse já é um E ele padre percebeu, mais cara, eu assim, não sinto vontade de fazer as entendendo coisas. a Faço importância do porque eu tenho exercício minhas físico para a obrigações saúde como padre. mental E e da aí alimentação. Ele ele fala falou do algumas poder da coisas, né? Ele falou assim, quando alimentação. o Papa É como veio ele voltou aqui, a se contar.
com uma Ele alimentação falou mais assim que ele não saudável cantou pro e como Papa. ele voltou Ele a se percebeu que conectar tinha com o alguma coisa exercício errada físico, aí. que é muito Quando o Papa veio importante aí, para a ele saúde simplesmente não mental. cantou pro E ele Papa. fala E também ele falou que o desânimo que um dele era tão processo que grande que ajudou, até para rezar o que terço, prejudicou muito ele foi ele a tinha morte do pai dele, dificuldade. né? E Ele ele sempre rezava foi uma muito oração que era ligado com o bem pai mais dele. curta, E porque ele quando não o pai tinha dele ânimo para rezar morreu, o ele terço também com a oração mais longa. foi muito abatido por São isso. esses pequenos E detalhes que ele depois começou a desse entender que tinha processo alguma aí que coisa ele vem errada com ele, superando a né? depressão, que ele Superou a se você depressão, lembra, assim, ele ele entende que teve uma fase que ele agora estava muito ele magro, consegue se né? Ele é professor comunicar de educação melhor física, com ele é as pessoas formado em porque ele educação física. entende Ele, que a gente ele vive sabe uma o valor era do de exercício e da saúde alimentação, ele falou que mental até isso ele deixou de adoecida, lado. né? Onde a Para quem não lembra depressão e daquele a episódio ansiedade recente, cada dia que ele mais estava ali alcança numa mais missa em pessoas. Vai ser a Cansanova, ele já doença do estava século. muito Ele magro, uma percebe que pessoa foi lá depois e de passar empurrou ele por do esse palco. processo, ele Tanto que entende a foi isso que importância fez de ele tentar se mudar, comunicar, né? Que hoje ele principalmente com tá os com o jovens. físico mais Muito jovem também avantajado, ele voltou a fazer estão exercício. entrando. Então ele fala de todo Nessa esse processo, de convivência todo esse com a período, da depressão, importância com da a alimentação, porque a alimentação, gente vive de tempos entender que a onde depressão essas é doenças uma cada dia coisa mais séria, que cada alcançam e dia alcança consomem mais a gente. pessoas, Ele fala também principalmente os das redes jovens, sociais. Ele tinha dificuldades de da, entrar nas redes sociais, ele não das queria, dificuldades por que as redes perceber e sociais entender que as redes trazem sociais também para essa fazem muito mal doença, para a né? saúde Então mental, ele fala mas sobre esse também viu que processo é e ele fala uma coisa importante importante, ele fala usar as assim, redes olha, sociais, a religião principalmente também me para se salvou, né? comunicar O com meu o amor a jovem. Jesus Cristo, Ele aí fala são assim, olha, palavras eu dele, estou foi usando as redes importante para sociais minha mais recuperação. para conversar Ele com o fala que a jovem, para importância tentar de levar fazer mais terapia, de alimentação, religiosidade para os mas ele jovens. fala que são E, outras coisas, né? e Principalmente todo esse assim, ele processo que como ele passou padre, de a depressão religião fez foi ele muito importante entender para ele, a né? Então ele importância fala que esse de período foi se bastante conversar, de se difícil, né? comunicar. Ele fala até de Nessas um período entrevistas que quando quando ele ele vem estava dando aí para mal, lançar ele se sentia seu melhor quando ele livro, conversava com as pessoas, né? lançar suas As pessoas músicas falavam novas, com né? ele. E ele fala assim E que a muita gente quando está juventude nesse também período de passa por esse depressão, com a processo, saúde né? mental Que a fragilizada, depressão se já é a isola porque doença, muitas vezes ninguém doença quer do século e com o conversar, passar dos ninguém anos quer vai saber como o piorar, outro está se né? Vai sentindo, piorar. né? Cada É vez uma mais coisa pessoas vão típica ser do nosso mundo atingidas atual, por né? As essa pessoas, doença, né? todo mundo Então está ele com fala da problema, então ninguém importância quer ouvir de ninguém procurar e é ajuda, de cada um por procurar um si, todo médico, mundo fica de muito se isolado, concentrar né? em algo que você gosta, Então toda vez que ele de fala sobre essa perceber os passagem sinais, né? de Que às vezes os depressão na sinais são vida aqueles dele, é sinais importante porque pouquinhos, é um aqueles sinais que padre você extremamente não daria famoso, né, que importância, mas passou por esse que faz muita período, diferença. No e caso ele dele, fala esses sinais foram como extremamente foi difícil importantes esse período para para ele ele, né? entender que E a algo gente estava quis errado trazer com esse ele episódio para e vocês aqui, dele pedir em mais um ajuda. E episódio agora onde a gente vem aqui ele falar tenta levar a palavra de dele com saúde mais mental, né? força Então a gente depois que trouxe ele hoje passou o por esse momento Padre Marcelo muito Rossi, difícil essa na vida dele. pessoa E a morte do aí pai dele também, super que ele era agradável, muito tá? Que tá ligado, lançando né? um livro Impactou novo aí, muito ó. esse E processo, tá né? bem Então fortão ele fala da agora, importância da voltou a fazer recuperação atividade e da física, importância que voltou a ele se vê alimentar agora bem. em levar essas coisas para os jovens.